Hoje nós vamos conversar sobre a sexualidade na adolescência. A sexualidade na adolescência tem dois aspectos muito importantes. Um é a puberdade e outro é a própria adolescência. O que vem a ser a puberdade? A puberdade são mudanças que ocorrem no corpo das pessoas. Isso começa a ocorrer entre os 10 e 13 anos e finaliza por volta dos 18, 17 anos. Não existe um momento certo, nem para começar e muito menos para terminar. E essa é uma grande angústia que envolve os jovens, porque a ansiedade em ver acontecer essas mudanças é muito grande, ao mesmo tempo que o temor sobre como estas mudanças irão ocorrer ou estão ocorrendo no corpo deles também perturba bastante a concentração, a autoestima e sua própria capacidade de lidar com tudo isso nesse momento. Então, essa preocupação com a normalidade sempre foi a grande dificuldade que os jovens têm para lidar com essa situação da puberdade. A puberdade começa por meio de um estímulo causado na hipófise. A hipófise é uma glândula que a gente tem no cérebro e que, por um mecanismo ainda não explicado até hoje, de repente ela começa a estimular tanto o ovário quanto os testículos a produzirem o estrogênio e a progesterona, no caso das meninas, e a testosterona, no caso dos meninos. São esses hormônios, os chamados hormônios sexuais, que são responsáveis por toda essa mudança que ocorre no corpo, tanto da menina quanto do menino. Então, essas mudanças nas meninas, o que vai acontecer? O aumento dos seios, tão esperado por elas, né? Depois o estirão. Quando os seios começam a aparecer, que começa a ter aquela pedrinha e a menina começa a ter um estirão muito rápido, isso é um sinal de que logo em seguida ela vai menstruar. A menstruação, como o desenvolvimento dos seios, também tem um momento de idas e vindas. Ela ameaça vir, aparece, vem no mês, fica 2 meses sem vir e depois desaparece. Então, essa alternância, essa falta de regularidade também mexe bastante com as meninas. É muito importante que elas saibam que isso faz parte do desenvolvimento. É um período que o organismo precisa para ir se adaptando com esses hormônios e podendo depois, então, ter uma regularidade. Junto com a menstruação, vem alteração de voz, vem também os pelos pubianos, vem o contorno do corpo que vai se transformando e fazendo com que ela assuma características femininas. Enfim, o corpo dela se transforma de menina num corpo de mulher. Já no menino também vai ocorrer o aparecimento dos pelos pubianos, vai aparecer a alteração da voz, que é muito marcante para eles, é uma situação onde eles sofrem muito. Essa história de uma hora tá fina, outra hora tá grossa, essa voz que desentoa, essa voz que não obedece a eles, isso mexe bastante com a autoestima e com a própria segurança desse garoto. Além da mudança de voz, outra coisa que marca bastante na vida deles é exatamente o crescimento do testículo e do pênis. Esse é campeão nas dúvidas que a gente tem que responder no SOSEX. Não existe um educador no Instituto Kaplan que não tenha pego essa dúvida no serviço do SOSEX. Seja homem ou menino ou rapaz, todos eles querem saber sobre a normalidade do tamanho e, principalmente na puberdade, sobre a normalidade do crescimento, do desenvolvimento que está acontecendo com ele. Os meninos, a gente tem aí uma questão muito importante. A gente tem um acontecimento que é o desenvolvimento do pênis e dos testículos. Como o pênis e o testículo não crescem de forma homogênea, ou seja, primeiro os testículos vão começar a crescer e o pênis vai se desenvolver primeiro no comprimento para depois se desenvolver na largura. Isso dá uma impressão para os meninos de que o pênis não está crescendo e que, pior, vai ficar fino, que é outra coisa que deixa muito temor. Outra coisa marcante, obviamente, para os meninos é o aparecimento da barba, aparecimento do bigode, do pomo de Adão e, por fim, também o crescimento e a produção de sêmen tão esperada por eles. Se para a menina a menstruação
é a situação que mais cria uma expectativa para elas, para os meninos é a chegada da espermatogênese, ou seja, da primeira ejaculação. Na puberdade existe um marco, ela existe por um motivo muito especial e esse motivo especial é a reprodução. Todas essas mudanças que ocorrem, tanto no menino quanto na menina, têm uma razão para isso. Eles se tornarem figuras atraentes para que um se interesse pelo outro e aconteça a tão esperada relação sexual, que é por meio da relação sexual que eles então irão experimentar a sua capacidade reprodutiva, ou seja, a capacidade de poder gerar um bebê. E isso vai acontecer exatamente porque quando a menina menstrua, significa que ela começou a amadurecer os óvulos e que esses óvulos, ao se encontrar com o espermatozoide por meio de um relacionamento sexual, eles podem se unir e agora criar um ovo, se transformar num ovo que irá gerar um bebê e assim dar continuidade à nossa espécie. Enfim, todo mundo passa por essas mudanças. É um processo natural do ser humano. Como também é natural acontecer o aparecimento dos pelos. No início, esse aparecimento pode ser só aquelas penugens, que eles ficam meio sem graça, começa a ter aquele comportamento de ficar com receio de tirar roupa na frente dos colegas, principalmente quando vão para as aulas de educação física. Tudo isso merece a nossa atenção. E eles precisam saber que também, da mesma forma como ninguém começa a puberdade no mesmo momento, também cada um tem um jeito e um processo de crescer e se desenvolver. E que, em geral, isso está muito ligado à hereditariedade. Para ele ter uma ideia de quando tudo isso vai acontecer com ele, a melhor coisa que ele faz é conversar com alguém da sua família que seja do seu mesmo sexo. Por exemplo, as meninas perguntarem para a sua mãe quando foi que elas menstruaram. Em geral, ela vai menstruar próximo da idade que a sua mãe menstruou. A mesma coisa com a tão esperada primeira ejaculação dos meninos. Eles também vão ejacular aproximadamente na mesma idade que seus pais, que seu pai ejaculou, seu avô, seu tio. Então isso dá uma referência para tranquilizá-lo e deixá-los menos angustiados com toda essa espera. Uma outra coisa que acontece tanto nas meninas como nos meninos é o aparecimento da acne, devido ao estímulo de produção dos ácidos graxos. O que acontece com isso? O ácido graxo vai fazer com que o menino e a menina acumulem mais gordura na pele. E se eles não têm um cuidado de higiene adequado, ou se eles têm uma tendência hereditária a ter essa produção de acne, eles vão precisar ter até um acompanhamento médico de dermatologista para melhor cuidar de tudo isso que está acontecendo. Mas muitas vezes, uma boa higiene dessa pele, 3 vezes ao dia, pode dar um resultado muito bom para evitar a acne. É por tudo isso, professor, que é muito importante que a gente esteja atenta a essas mudanças na vida dos nossos alunos e, principalmente, abrir um espaço para conversar com eles sobre todas essas mudanças. Essa dúvida, essa incerteza sobre o que está acontecendo com eles, tira a concentração da aula, tira a concentração do conteúdo que vocês têm que passar nas aulas do dia a dia. Então, fazer um trabalho que converse com seus alunos sobre essas mudanças pode amenizar muito essas dúvidas e trazer o aluno para perto de vocês e para perto do assunto outros que vocês precisam conversar com eles. Experimentem, vocês vão ter uma agradável surpresa. Até a próxima aula.